que ele faz para me sacanear, meu Deus. Bom, então começou a gravação, pessoal, da aula de hoje. Um bom dia oficial a todos. Aí a gente já fez uma parte introdutória, que a gente tirou as dúvidas, tá certo? E agora a gente vai para o conteúdo propriamente dito da aula de hoje. Na aula de hoje, pessoal, deixa eu só abrir o meu PowerPoint aqui. Não é aula 3, é aula 4, tá aqui. Na aula 4, pessoal, só estabilizar aí a imagem, por gentileza. Então, como de costume, né? Assim que estabilizar, vocês me dizem se estão visualizando os slides, daí eu começo a falar. Já deve estar vendo, correto? Sim. Sim. Ok, obrigado. Pessoal, na aula de hoje, então, antes da gente começar, um importante conceito aqui, que é laço de repetição, ou os famosos loops, tá? Que vão dar ou vão permitir que vocês consigam construir soluções mais inteligentes, tá? Exatamente o que a gente estava tentando explicar e verificar através do sofrimento alheio, e leia-se de vocês, em fazer aquelas tripas, literalmente, de código, vocês fazerem dar um pouquinho de recursividade ao processo, você ficar em numa determinada parte do código rodando a partir de um limite pré-fixado ou a partir de uma condição em que vai ser atingida ou não. Isso é a essência do laço. Só que antes de eu falar um pouquinho, eu queria dar, o que a gente já conversou antes no princípio da aula, na questão das dúvidas, como a gente estrutura essa disciplina com 8 encontros e o que ela tem que propiciar para vocês. Eu só tenho que trabalhar mais 2 conceitos, que é justamente na aula de hoje, que é laços de repetição e vetores, certo? Porque aqui, dia 4, já tem a nossa finalização. A gente literalmente chegou, na aula de hoje, ultrapassou os 50%. Nós estamos aqui no quinto, né, na metade do quarto evento. Na quarta aula. Então, o que a gente vai fazendo? Uma transitória do quarto para o quinto. A gente só vai ter mais 2 conteúdos. Ah, mas com isso eu consigo já programar no MATLAB? Sim. Eu consigo usar o MATLAB? Sim, porque tu tá com o básico. O que para mim é básico? É manipulações, é conceitos, né? Conceitos clássicos, isso que eu estou tentando forçar vocês a pensarem, a estruturação do problema, a forma com que vocês encaram, buscar um padrão, usar os padrões, técnicas e truques para encarar o problema, abstrair um pouco a questão do problema, dividir o problema maior em problemas menores que te facilitam a implementação, que eu sempre brinco, né? O teorema de Jack, né? Vamos por partes, né? Então, fazendo isso, o que você precisa? Manipulação de variáveis, que a gente já fez, os IOs de entrada, desvio condicional, que é o famoso if, laço e uma estrutura mínima de dados, que a gente começa com a estrutura mais simples, que são vetores. Que, na verdade, não são vetores, são matrizes unidimensionais. Uma matriz de uma dimensão é um vetor. A matriz de n dimensão é o clássico que a gente conhece, uma matriz de 2 dimensões, x e y, o i e j, o linha e coluna. A partir daí, são derivações de estrutura de dados. Ah, mas o MATLAB trabalha como? O MATLAB trabalha com matrizes. Mas o MATLAB não tem arquivos, eu não posso gravar um arquivo, eu não posso upar um arquivo, dar um load num arquivo? Pode, mas a estrutura computacional do MATLAB, a estrutura dele é baseada em matrizes. Tanto que ele é chamado de laboratório de matrizes, porque a grande maioria dos modelos que rodam nele tem sua saída a partir da forma matricial. Então é fácil você trabalhar com matrizes, operações matemáticas, operações matriciais em cima da tua entrada ou saída a partir dessa estrutura. E essa disciplina te larga exatamente até o princípio clássico de vetores. Tu vai dizer, ah, mas a gente não vai ter matriz. Em outra disciplina, que é a computação 1, vocês entram em matrizes e vão aprofundando mais alguns conceitos, se necessário for. Ela não é obrigatória, tá certo? Esta é obrigatória porque eu já falei N vezes. É uma forma de nivelar um pouquinho o conhecimento de vocês. Ah, a pessoa daí gostou, não tinha esses conhecimentos, vai fazer depois computacional 1 e depois computacional 2, que vai te dar a continuidade desse processo. Ah, como eu vou saber isso? Bom, eu já falei assim, ó, o mestrado, eu falo do mestrado, porque o doutorado tu já está num nível já de fazer projetos e geralmente tu já tem um bom indicativo de quem vai ser o teu orientador no doutorado.
O mestrado tem essa primeira parte, que é a parte de disciplinas obrigatórias, em que você cursa, você começa a entender, se inteirar do ambiente, conhecer os professores, e a partir daí, findado o primeiro bimestre, você vai pensar quem vai ser o teu orientador, vai começar as tratativas com ele, porque isso é mais, a gente sempre chama assim da fase inicial de namoro. Tu tem que conhecer um pouco o programa, tu tem que conhecer um pouco o que você trabalha aqui dentro, e aos poucos tu conhece os professores e suas áreas. Ah, mas eu só estou tendo aula com o Salles, com o Maurício, eu acho que com o Binello, vocês têm? Não, com o Zé. Mas os outros professores vão entrar já no segundo bimestre, para vocês conhecerem. Quando vocês estão nesse ambiente chamado universidade, tu começa a olhar as páginas, os grupos de pesquisa, os professores que trabalham com grupos, então a gente brinca que é essa fase do namoro. Então vocês já devem estar olhando assim, ó, o Salles é louco, eu não vou trabalhar com ele porque ele tem aquela parte que não me atrai. Ah, o Zé trabalha com a parte de agronomia, lá me interessa isso. Ah, o fulano de tal trabalha com isso. Então tu começa a ter uma percepção e procura os professores e começa a bater papo com eles. Essa é a fase do namoro. Uma vez definido isso aqui, vocês conseguem fazer as demais disciplinas a partir do que o teu orientador, nessa fase inicial, dessa perspectiva, já começa a te dizer. Eu vou dizer assim, ó, o cara que vai trabalhar conosco, eu já posso dizer, faz computacional 1 e 2 se tu não tem visão computacional, se tu não vem de um curso que tem programação, eu vou te mandar fazer. Então, cada professor vai ter uma metodologia, um método, uma disciplina que vai ser mais importante ou menos importante. Bom, abri já um problema, um baita de um parênteses, mas isso é bom falar para vocês começarem a se ambientar já o que é esta universidade, o que é um programa. Em relação a essa disciplina, então o foco é a gente trabalhar no dia de hoje com laço de repetição, na próxima aula com uma estrutura clássica, que é vetores, e daí a gente vai trabalhar na última aula que antecede a famosa revisão e finalizar atividades. Vamos lá, que está na hora do puxão de orelha. Antes do início da aula, eu olhei lá, vocês estão me devendo um monte de coisa, tá? Ah, mas ainda está dentro dos prazos, ou eu não conseguir. Só quero dizer o seguinte, que nessa avaliação final aqui de vocês, que está tirando hoje, daqui 2 semanas, 3 para ela acontecer, mas só tem mais 2 semanas de aula, vocês têm que finalizar toda e qualquer atividade. Até porque essas atividades vão te dar subsídios ou bagagem para te fazer essa avaliação final. O que vai ser essa avaliação final? Quando eu dou essa revisão aqui, eu faço uma provinha simulada com vocês, faço questões e eu deixo esse último dia aqui, que antecede a avaliação, para vocês finalizarem as atividades. Não é tempo suficiente para finalizar todas as atividades que eu dei. Se você não vem fazendo, tu não finaliza, tá certo? E vocês já podem notar que isso é incremental. A primeira atividade de vocês era só uma lista de IOs, de entradas. Você só fazia manipulação de variáveis, entrada, saída e operações matemáticas simples. Na segunda já tinha desvio condicional, já tinha os if. A terceira que eu vou dar hoje já tem laço. A quarta que eu vou dar aula semana que vem vai trabalhar com vetores. E ela é incremental porque, para mim trabalhar com vetores, eu tenho que ter laço, eu tenho que ter desvio condicional. E tem que ter as condições, porque todo laço ele pode ser baseado em um número finito ou uma condição. Ah, mas então se eu sei laço, eu sei os demais? Com certeza. E o oposto também é verdadeiro. Se tu vem com problemas lá da manipulação de variáveis, desvio condicional, entrou em laço, chegou em vetor, meu Deus do céu. Eu não vou conseguir manipular um vetor, porque eu não sei fazer um laço. Eu não sei fazer um laço porque eu não sei o desvio condicional, as condições de parada desse laço. E eu não sei as condições porque eu não sei bem o conceito de variáveis e manipulação de variáveis. É basicamente isso. O Salles está falando tudo coisa que eu já sei. Ótimo. Este é o objetivo dessa disciplina. Largar vocês com uma visão básica de manipulação de variáveis, desvio, laço, estrutura clássica de vetores. Depois, se tu entendeu isso, tu migra tranquilamente para uma matriz, porque daí tu está trabalhando com 2 índices. O vetor tu trabalha com índice, mas isso é papo para a aula que vem. Então eu fiz assim esse parêntese no início dessa aula para mostrar para vocês justamente isso aqui e relembrá-los que 40% da nota de vocês é baseado nestas atividades que estão no transcorrer. Eu não vou lá no Classroom, tá?
mas eu estava olhando no início da aula de hoje no início da manhã, no início da aula, que tem várias pendências. Então, dentro do possível, vocês começam a se preocupar com essas pendências e me entregar. Primeiro, por causa desses 40, mas eu diria principalmente por causa desses 60. Se vocês entregarem isso aqui, vocês estão estudando. Isso é automático, e o oposto também é verdadeiro. Tá certo? Posto isso, pessoal, tiverem aí o default de sempre, tá, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, podem me atrapalhar, tá? Me interrompendo, não é nem se quer me atrapalhar, me interromper. Posto isso, e o conteúdo de novo aqui, vocês vão ver que é extremamente curto e simples, é o nosso laço de repetição. Qual a ideia do laço de repetição? A ideia do laço de repetição, pessoal, é o seguinte. Voltando lá para a primeira aula de pensamento computacional, né, que eu disse que eu não ia falar muito, mas a gente fala bastante, porque eu acho importante. Até o ideal seria ter mais tempo para a gente falar só de pensamento computacional. A gente poderia discorrer 8 encontros sobre pensamento computacional. Não é o objetivo aqui, mas a gente tem que retroceder um pouquinho para a parte teórica para entender como é feita essas implementações. Por que eu uso um laço? A primeira coisa, já no segundo slide que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que vai reduzir código, tá? Vai reduzir complexidade. Vocês vão dizer assim, mas reduz bastante a complexidade. Eu diria o seguinte, a complexidade continua a mesma. Se eu for para a palavra pura do que é uma complexidade computacional, ele reduz tamanho de código. Mas então não faz nada. Mais ou menos. Se tu reduz o tamanho de código, você efetivamente usa menos memória. E partindo do pressuposto que tudo que roda no computador, lava um Newman, passa pela memória, quanto menos memória eu utilizar, mais rápido vai executar o meu programa. Faz sentido. E também é o seguinte, quanto mais memória eu usar, a probabilidade de eu estourar essa memória disponível ela é finita, é mais alta. Então, por que às vezes, jogando isso para o mundo real, às vezes o teu computador vai abrir um programa que usa bastante recurso? Eu sempre brinco assim, um computador mais antigo que tem HD ainda, não tem um SSD, que é um desktop. Então você abre lá um MATLAB da vida, ele fica literalmente, né? A ventoinha bombando lá para esfriar o processador e o HD carregando. O que o HD eu digo carregando? Ele está pegando o código que está armazenado em uma memória lenta, que é o HD, e trazendo para uma memória um pouquinho mais rápida, que é a memória RAM. Daí eu sempre cito o seguinte exemplo, imagina que eu sou um ser extremamente limitado, que eu só consigo botar 3 nomes na minha memória, João, Pedro e Maria. E eu quero carregar um 4º nome, a Márcia. O que eu faço? Eu tenho que tirar uma desses espaços, carregar a Márcia. O que é carregar a Márcia? No meu caso, a Márcia está escrito num papel, porque a minha memória não cabe mais do que 3, no meu bolso. Então eu vou lá no bolso, pego o papel, abro ela, leio aqui Márcia, tiro alguém, boto ela no lugar e começo a processar a Márcia. Isso, pessoal, é mais ou menos o acesso a disco, quando o disco é num tipo HD. Se esse papel já está numa prancheta digital, mas eu ainda vou ter que olhar na minha prancheta digital para botar na minha memória limitada D3, que é uma memória RAM, aí vai ser um acesso mais rápido numa prancheta digital, um tablet, por exemplo. Mas ainda é mais lento do que a minha memória. Mas eu posso fazer, daí eu estaria trocando o meu HD por um SSD. Então, por isso que o pessoal diz, quer melhorar o teu notebook, gasta aí os teus 500 pila e troca o SSD, tu já vai dar um upgrade. Quer melhorar um pouquinho mais, aumenta a tua memória RAM, sai desses 13 e vai para 8. Eu vou ter que fazer menos swap que um sistema operacional faz, que é essa ideia de sair da memória, buscar na memória de massa, que é HD, e trazer para essa minha memória, que é uma extensão. Então eu poderia entrar em sistemas operacionais e troca de contexto aqui para mostrar para vocês que sim, memória importa. Memória deixa o computador mais rápido ou mais lenta. Quanto menos memória utilizar o teu código, em tese, mais rápido ele vai ser, tá certo? Isso que o laço permite. Então, pensam o seguinte, em linguagem algorítmica, você usa uma estrutura efetivamente aqui de programação linha a linha, estrutural, em que você executa primeiro esta, depois esta, sucessivamente de cima para baixo. Bom, existem outras formas de programar uma orientação a objetos, isso aqui é estruturado. Clássica, tá? Algoritmo se baseia em programação estruturada. Existem outras técnicas de programação? Existem.
mas não vem ao caso agora. Nesta programação estruturada, eu sigo essa ordem. Ela só desvia desta ordem quando tem um desvio condicional, que a gente chama e estudou, que é os nossos ifs. Então, dado uma determinada condição nessa linha, ele pode executar estes códigos, se isso aqui for verdadeira, ou ele vai fazer o desvio condicional, que a gente falava com o if, para um outro segmento de código. Isso aqui a gente já descobriu e já sabia conceitualmente. O que o laço faz agora? O laço, baseado em uma condição, ou seja ela a partir de uma variável, tá, e um operando, ou de uma condição finita do tipo execute 5 vezes determinada parte do código. Ele vai ficar girando e rodando tantas vezes forem necessárias de forma fixa esta parte do código. Automaticamente, ao invés de ter muitos códigos, que nem vocês falavam, compara A, compara B, compara C, compara D, naquela dúvida que vocês tinham, aquela tripa de código, eu posso fazer a comparação alternando as variáveis em 3 linhas de código dentro de um laço, em que ele fica executando aquilo e alternando as variáveis. Ah, ele vai usar menos linhas? Sim, você vai usar menos linhas e a gente pensa que tudo que roda no computador roda numa memória de forma sequencial, ela vai usar menos casinhas da memória, menos memória, automaticamente ele vai rodar mais rápido. Ah, é por esse motivo que eu usar o laço? Um dos motivos é esse. O segundo motivo, pessoal, é isso aqui. Eu jogar vocês direto já, efetivamente, num problema. Então, qual é o problema aqui? É um problema bem simples, tá? Como exemplo, considere o problema de pedir a leitura de um valor de uma variável x, multiplicar esse valor por 3, implicar o valor em R e apresentar o R obtido. Então, bem simples. Pega x, em R faz x vezes 3 e mostra x. Esse aqui é meu algoritmo. Entrada, processamento, saída. Opa, desculpa, mostra R, né? Mostra R, que nada mais é o que x multiplicado por 3. Isso aqui que eu estou pedindo. Até aqui não tem nenhum problema, é um problema clássico, né, que a gente já resolveu várias vezes, repetindo essa sequência 5 vezes. Isso aqui você faz, meu Deus, vezes 5 vezes, tá? 5 vezes. Pô, primeira coisa que vocês iam fazer é a famosa tripa de código. Limpa a tela, né, aquela história, limpa o ambiente e começa. A primeira entrada, o primeiro processamento e a primeira saída está aqui, ó. A primeira vez foi aqui, ó. Faz um input, entra com a variável x, pega x, multiplica por 3, implica ela em R, dá um print em R. Na verdade, ele deu um print em x e R, porque ele botou o valor de %d 3, né? Se eu entrar com x3, 3 vezes 3 vai ser igual a R. E como ele vai fazer isso? Ele vai repetir isso pela segunda vez, ele vai repetir isso pela terceira vez, ele vai repetir isso aqui pela quarta vez, é isso? Não, já deu o x, tá? E vai repetir isso pela quinta vez, que inclusive faltou um print aqui, agora que eu estou olhando. Podem verificar, eu fiz o input vezes 3 e faltou esse print aqui, falha minha. Então, mais um print aqui na nossa tripa de código. Bom, logo vocês vão me dizer, bah, Salzi, mas isso aqui é inviável, né? Imagina se eu faço isso 15 vezes, 1000 vezes. É óbvio que ninguém de sã consciência vai implementar um código dessa forma, vai dizer, usa um laço para fazer isso. Que além de reduzir o teu desperdício de digitação aqui, cada linha dessas vai usar uma memória do computador. Então, se eu disser que isso fica só em um dado segmento e ele vai entrar em loop, ele vai executar várias vezes, eu estou diminuindo o meu código, diminui a memória, ele tende a ficar mais ágil, o teu programa. Sem falar na complexidade sobre a ótica da interpretação, né? Tu olhar toda essa tripa aqui, tá certo? Bom, obviamente, para resolver aquele problema, nós temos que usar um laço. Quais são os tipos de laço que a gente pode usar? Existem basicamente 2 tipos de laço. Os baseados em condição e os baseados em número finito de execuções. Condição, como o próprio nome diz, a gente diz que é um teste lógico,
E esse teste lógico acontece no início do processo. Ou seja, a partir de uma condição muito semelhante ao desvio condicional, pessoal, que era o if, a partir de uma condição, ele executa um ou vários comandos, uma ou várias linhas de código entre o meu início do laço e o meu final do laço. Isso aqui é um laço, aqui tem uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele entra e executa o ou as instruções que estão entre o início e o final. Essa condição é falsa, mesma coisa com desvio condicional, ele vai para o próximo item do próximo comando do tua execução normal. Isso é o quê? Isso é o famoso loop, em que você vai ficar girando em torno de um determinado código por N vezes, onde esse N, neste caso aqui, com teste lógico, é uma condição. Então eu poderia brincar assim, ó, tu fica nesse loop aqui enquanto não ficar tonto, tá? Quando tu ficar tonto, tu sai fora. Ótimo. Entrou aqui, tô tonto, já passa para fora. Não estou tonto, na primeira, continua. Na segunda, na terceira, na quarta, tontei, saiu. Claro que estou fazendo uma brincadeira aqui, né, lúdica para vocês. Mas eu tenho uma condição para ficar dentro desse laço. Ou melhor, eu tenho uma condição para entrar nesse laço e tenho uma condição depois de eu entrar para mim sair do laço. Quando ela é atingida, eu saio. Se ela for atingida anteriormente, eu nem entro. Isso aqui, graficamente, ou através de um diagrama de bloco, é o caso clássico em que você tem a condição, se essa condição é verdadeira, você roda uma ou várias instruções que estão dentro, senão ele simplesmente faz o salto. Acho que isso aqui é bem tranquilo para vocês, né? A gente já trabalhou com desvio condicional aí, que é o mesmo princípio. Agora, alguém quer me perguntar alguma coisa? Deu um barulhinho? Não? Na verdade, eu ia perguntar como que sai do comando, porque aqui pode acontecer do computador ficar rodando isso infinitamente, né? Se você errar o código ali, né? Exatamente, assim, ó. É Y? Isso, ó. Ó, já estou decorando a voz de vocês, viu? Assim, ó. Exatamente isso eu vou explicar agora nesse exemplo aqui, ó. O que é muito importante em um laço em que utiliza uma condição? Essa condição, porque eu digo que tem dois, já falei que tem dois tipos. Tem, por exemplo, algumas ações que a gente vai ver mais adiante explicado pelo for, que é um número finito de vezes. Eu quero executar 5 vezes. Eu poderia usar já um for aqui, no nosso exemplo. Depois eu vou falar o que é um for. Mas eu tenho também laços que trabalham com uma condição. Eu posso implementar qualquer resolução de uma forma ou de outra. Algumas vão dar mais trabalho de uma forma, outras vão dar mais trabalho de outra forma. Mas eu posso usar as duas. Mas quando eu usar um laço baseado em uma condição, a premissa básica é o seguinte: geralmente essa condição tem que ser atingida. Se ela for através de um contador, esse contador tem que ser inicializado e incrementado. A ausência de uma dessas duas condições dão problemas de laço de loop, que o meu programa fica pendurado. Aquela máxima assim, professor, o meu programa não está fazendo nada. Eu disse, ele está fazendo. Ele só não achou uma cláusula ou uma condição de parada. Uma condição não foi satisfeita. Se essa condição é a saída do teu laço, tu está com um problema de loop. O que é isso? Então vamos pegar o mesmo problema, relembrando que o problema anterior que a gente trabalhava era pegar x, multiplicar por 3, botar em R e mostrar o R na saída. 5 vezes. Eu vou usar um while, que a gente já sabe que tem no conceito com teste lógico no início, para implementar isso. O while é o enquanto. Uma tradução literal é enquanto. Enquanto o contador for menor que 5, faça alguma coisa. Essa alguma coisa está entre o meu início do meu while e meu end. O end finaliza. No MATLAB ele é tão bonzinho para nós que a gente, quando encosta aqui, clica no while, ele vai sublinhar este while e vai sublinhar este end para mostrar a delimitação. Isso vale para todos que têm um comando do tipo while, for ou if. Se vocês não notaram isso, você clica em cima dele, passa o mouse, ele vai sublinhar. É bem legal para vocês efetivamente verificar isso.
Outra coisa é vocês usar Ctrl+I, de fazer a intentação automática, que ele vai jogar o códigozinho que não está aqui um pouquinho para a direita. Ajuda bastante. Eu tenho a mania de fazer isso aqui, ó, pessoal. Me ajuda bastante a visualizar aonde está o início e aonde é que está o final. Se essa condição é satisfeita, ele roda isso. Se essa condição não for satisfeita ou não é verdadeira, ele vai rodar para cá, ó. Não vai rodar nada, vai acabar o programa. Voltando a esta questão do problema. Eu tinha que pegar x, eu tinha que pegar x, multiplicar x por 3, implicando isso em R, e tinha que mostrar R. Eu faço exatamente isso aqui, ó. Eu simplesmente copiei. Se eu voltar para a minha tripa aqui, cheio de risco, eu peguei uma das partes da entrada, que eu tenho que repetir 5 vezes, e joguei ela dentro de um laço. Input, entrada, processamento, saída. Joia, tá aqui. Agora eu vou ter que dar uma condição de parada. Qual uma condição de entrada nesse laço e de parada? A minha condição é o seguinte, eu defini uma variável chamada count. O que é a minha variável count? A minha variável count é meu contador. Ah, mas todo contador tem que ser count ou count? Seria uma tradução para o inglês? Não, pode ser abóbora, melancia, jaca, não tem problema. Portanto, que tu saiba que aquele é teu contador. E tu vai utilizar ele como critério para entrar e para sair. Critério de início e critério de parada. Tu tem problemas se tu não entrar e tu tem problemas se tu não sair do laço. Não entrar, ele não vai implementar corretamente a tua lógica. Se ele não sair, ele vai ficar, que o Y falou, em laço, num laço infinito aqui, pendurado. Então, o que eu fiz? Para implementar isso, eu inicializei o meu contador em 0, entrei aqui e testei. O meu contador é menor que 5? Depois a gente vai falar sobre esse 0, tá? Sim, 0 é menor que 5. Então, o que ele faz? Ele vai pedir a variável x, vai multiplicar por 3, vai botar em R, vai montar, vai dar o display desse valor aqui, como a gente já viu, vai montar, que, por exemplo, eu botei 3 vezes 3 vai ser igual a 3 vezes 3 é R está aqui, ó, 3 vezes 3 é igual a 9, vai botar na tela e vai incrementar o contador. Era 0, 0 mais 1, ele passou a ser, vou botar contador 1. Primeira vez ele fez isso, botou 1, na segunda 2, depois 3, depois 4, depois 5, e depois ele vai fazer mais uma vez, que depois a gente vai trabalhar com esse R. Ótimo! Ele fez, tantas vezes foram feitas a partir da minha condição. O que acontece se eu entro aqui, ao invés de 0, 10? 10 é menor que 5? Não. Já vai terminar o programa e não vai implementar, porque efetivamente eu inicializei errado aqui a minha variável. Inicializar em 0 tem um problema, depois a gente vai discutir isso. Inicializei errado, já inicializei em 10. Ah, mas se eu não inicializei aqui, ele pode até pegar resto de execução lá da execução anterior do programa. Ah, mas isso não vai acontecer só porque eu dei um clear all. É, realmente, porque eu fui seguro e dei um clear all. Mas se tu não deu o clear all e finalizou a execução de um outro programa com 10, o meu count está lá no meu workspace. Isso é um erro assim, ó. Por isso que eu insisto em botar o clear all no início. É um erro assim que tu pega resquício de variáveis de outras execuções, porque tu não inicializou a tua variável e porque tu não deu o clear all. Porque se tu tivesse feito qualquer uma das duas, estaria resolvido. O clear all zera. Então, eu não preciso zerar, ele já vem zerado, tá certo? Se ela existir. Se ela não existir, eu tenho que criar. Então, assim, ó, a boa política, a boa programação, limpa o ambiente e inicializam as variáveis que vocês vão usar, tá certo? O MATLAB, tu pode fazer inicialização com uma atribuição direta do tipo A igual a B mais 5. Mas bota um A igual a 0 lá no início, cara, para te saber que tu está usando essa variável. Tá certo? Ele tem um problema. Se essa tua inicialização estiver dentro de um laço, ele pode não executar. Se ele não pode não executar, para o MATLAB ele não tem aquela variável. Então, inicializa no início do teu código. Porque quando tu migrar para uma outra língua, isso é uma boa prática de programação. Tem que ser feito isso, é obrigatório? Não. Mas em outras linguagens você tem que fazer definição de variáveis. Então, tu já começa a pegar essa estrutura. Voltando para cá.
Uma vez que tu inicializou corretamente, tu vai entrar no laço. Então, aqui, obviamente, com 10 ele não entraria, mas com 0 ele vai entrar no laço. Se essa condição de 0 e menos 5 está certa, depois a gente vai ver. Mas já está feito. Outra questão, por exemplo, eu vou botar aqui 1% aqui, que é comentário. Vou isolar esse meu contador. Tu inicializou ele em 0, 0 é menor que 5. Digamos que tu tenha tirado esta linha, esqueceu de botar um incremento. A primeira vez vai ser 0, ele vai fazer isso aqui. A segunda vez ele vai ser 0, ele vai fazer isso aqui. 0 vai ficar para a vida inteira no teu contador, porque tu não incrementou dentro do laço. E o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, ele vai ficar aqui executando. Tu acha que ele não está fazendo nada? Ele está executando esse laço de forma infinita. Enquanto não dá um Ctrl+C, depois a gente vai fazer esse teste aqui, lá no MATLAB, vocês vão ver que não vai sair daqui. Ficou em loop. Aquela máxima, professor, o meu computador não está fazendo nada. Eu disse, ele está fazendo sim. Outro erro normal e recorrente eu pergunto, inicializou a variável? Tu disse inicializei, sim. Tu botou o contador, incrementou o contador, incrementei. Só que tu botou esse contador aqui, ó, fora do laço. Se está fora do laço, ele entrou, 0 é menor que 5, ele vai ficar aqui rodando e tu vai brigar comigo. Tá lá no meu código, tá incrementando o meu contador. Daí eu vou fazer aquela pergunta, mas tá incrementando no lugar certo, dentro do laço? Ah, tem que ser dentro do laço? Tem que ser dentro do laço, porque senão ele não vai executar, ele não vai atingir, não vai incrementar, não vai sair. Ele entra, mas não sai. Às vezes, tu tem dois grandes problemas que eu já falei. Ou ele não entra porque tu não inicializou errado, ou ele não sai porque tu não incrementou no lugar errado. Ponto. Quando tu tá usando o while no MATLAB, que é um laço de repetição a partir de uma condição testada no início, tu tem que inicializar a variável, tu tem que ter uma variável contador, tu tem que inicializar a variável e tu tem que incrementar essa variável. Tem que passar por esse checklist, porque senão tu tem grande chance de estar fazendo coisa errada. Agora, deixa eu dar uma limpada nisso aqui, tá horrível, né? Vamos entender, então, o problema. Eu já expliquei o código, a gente vai jogar esse código no MATLAB depois, mas vamos entender ele, como ele funciona no diagrama de bloco aqui, tá certo? Então, como foi feito? Inicializei meu contador em 1, e a partir disso eu testei. O meu contador é menor ou igual a 5? Primeira vez, vamos botar assim, C1. Primeira vez, 1 é menor ou igual a 5? Sim. Pega x, multiplica e mostra. Contador vai para 2. Contador vai para 2. Por quê? Porque era 1, 1 mais 1, 2. 2 é menor do que... Já foi uma vez. 2 é menor que 5? Ok. Vai fazer pela segunda vez. Vai chegar aqui e vai aumentar ele para 3. Daí ele vai fazer isso depois pela quarta, pela quinta. Daí quando ele chegou aqui na quinta, incrementou. 5 é menor ou igual a 5? 5 é igual a 5. Ah, beleza. Então ele vai entrar, vai fazer a última vez e vai cair fora. Fez 5 vezes, está ok. Aqui a pergunta é, existe uma pequena diferença de implementação entre o algoritmo e o diagrama de bloco? Só para quem não lembra, isso aqui é um algoritmo, isso aqui é um diagrama de bloco. Qual é a diferença que tem daqui para cá? De novo, o diagrama de bloco implementa uma lógica, essa lógica tem que refletir num código no algoritmo. Qual é a diferença entre a implementação do lado de cá com o meu diagrama de bloco? Vamos ver se vocês descobrem. E essa diferença vai acarretar um erro. Menor ou igual. Bom. Menor ou igual? Parece que o diagrama de bloco inicializou a variável count com 1. E daí, por isso, ele teve que usar menor ou igual. E lá no código inicializou com 0, daí por isso teve que usar menor, e não menor ou igual. Seria isso? Qual tá certo? Bem apontado. Tem duas diferenças. A inicialização, aqui inicializou em 1 e aqui inicializou em 0. Aqui testa menor ou igual, aqui só menor. Qual está certo e qual está errado? Os dois estão certos, eu acho. Por quê? Porque os dois vão passar 5 vezes, que é o nosso objetivo.
Isso. Se eu não boto o igual, pessoal, quando acontece o seguinte, 5 é menor que 5? Qual é a resposta? 5 é menor que 5, pessoal? Não. Não, ele é igual. Então, na quinta vez, se eu inicializar em 1, ele não vai fazer, ele vai fazer 4 vezes só. Qual o artifício para não usar o igual que eu fiz aqui? Eu zerei ele. Então, ele faz o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Quando chegar o 5, 5 é menor que 5? Não. Ele para de fazer. Fez 5 vezes, começando de 0. Pegaram o rolo? Agora, aqui, como eu testei o igual, se eu botasse 0, ele ia fazer 6 vezes, porque ele ia fazer o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, porque 5 é igual a 5, ele ia fazer pela 6ª vez. Então, esse é um outro nuance que vocês têm que ver. Se tu inicializar em 1, tu tem que testar o igual ao limite do 5. Se tu inicializar em 0, tu pode botar menor que o teu limite. A lógica é a mesma, a implementação é diferente. Que loucura, né? Eu implementei a lógica igual com outros comandos. Pegaram a ideia? Se não pegaram, não tem problema. Isso não é uma coisa trivial de ver, a gente faz de forma proposital para mostrar para vocês. Agora deixa eu jogar isso aqui pro MATLAB para a gente brincar. Deixa eu só estabilizar minha tela aqui. Deixa eu fechar esses negócios aqui. Vamos dar um edit aqui, o famoso teste, né? O que tem de teste, né? Vamos criar um teste aqui. Vamos ver se eu consigo copiar esse código, não precisa digitar tudo isso aí. Imagina se o preguiçoso vai digitar, né? Ctrl V. Vamos ver se ele botou certo. Botou certo, cara. Joia. Bom, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu copiei e colei aquele código. Então, efetivamente, aqui vamos rodar esse código aqui. Ele vai rodar 5 vezes. Entre com o valor da variável x. Eu vou botar de 1 a 5 para mostrar para vocês que nós vamos fazer 5 vezes. 1, uma vez 3, 3, e vai mostrar o 3. Isso aqui você já sabe, né? Olha aqui, tranquilo, né? Ele entrou o contador 0, a primeira vez 0 é menor que 1, ele me pediu a variável x, está aqui a variável x, eu digitei 1, ele pegou o 1, multiplicou por 3, botou em R, e mostrou o valor de x, que no caso é 1 que eu digitei, vezes 3, eu botei, é igual à resposta R. Está aqui, ó, o que dá na segunda vírgula, na segundo percento, igual a 3. Ele vai fazer isso aqui durante 5 vezes, porque eu inicializei em 0 e testei se ele é menor. Então, a primeira vez vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Agora eu vou botar o 2, vou botar o 3, vou botar o 4, vou botar o 5... E acabou a execução. Ótimo. Executou 5 vezes, porque eu botei de 1 a 5 aqui. Ótimo. Agora eu vou começar a sacanear, né, o código, para mostrar para vocês os problemas. O primeiro problema seria se eu colocasse aqui menor e inicializasse isso em 1. Olha o que acontece. Ele vai fazer uma vez a menos. Porque 5 não é menor que 5. Querem ver? Vamos executar de novo. 1, 2, 3, 4 e acabou. Mas por quê? Porque quando entrou a 4ª vez aqui, 4 é menor que 5, tá aqui, ele botou, ele aumentou para 5, o contador. Na próxima vez, que seria a 5ª vez, ele disse 5 é menor que 5? Não, 5 não é menor que 5, 5 é igual a 5. Então, ele terminou e só fez 4 vezes, porque eu inicializei em 1. Quando eu inicializava em 0, ele começava 0, 1, 2, 3, 4, na 5ª ele caía fora, mas fez a 5. Ah, mas e se eu quero inicializar em 1 aqui? Bom, se tu quer inicializar em 1, tu tem que botar menor, igual. Vamos ver se funciona? 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Então, a primeira coisa tem que cuidar a inicialização. A inicialização parte pela tua cláusula de parada, a tua condição de parada. Tranquilo isso? Sim ou não? Sim. Sim. Ah, estão acordados, né? Ah, peguei vocês. Tá, continuando. Qual é o outro problema que eu tenho? Vou deixar em 1, vou testar o menor igual. Eu vou tirar o meu... Isso aqui é clássico, tá? Às vezes, ao invés de esquecer, vocês fazem isso aqui, ó.
Mas ninguém vai fazer. Faz. Quando tu tem um monte de ifs, whiles encadeados, tu te perde nessas historiazinhas aqui, ó, que eu estou dizendo. Ó, clica em cima, ele vai te dizer aonde está. Tu pode até se dar o luxo de fechar. Ó. O MATLAB te dá isso para te ver uma visão mais macro. Quando tu fechar, tu vibra e ele está fora do laço. Quando você está com o código aberto e vários enlaces, vários whiles, vários ifs, vários fors encadeado um dentro do outro, às vezes tu te perde e faz esse tipo de coisa. Olha o que acontece aqui agora quando eu rodar esse código com o contador incrementado fora do meu laço. Óbvio que ele não vai fazer nada, né? Ele não vai incrementar, ele vai ficar rodando. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, bom, aqui seria uma ótima estratégia para matar a aula, né? Eu poderia ficar aqui o dia inteiro fazendo isso. Olha aqui, ó. Quando acontece isso, vocês notam que ele vai pedir para vocês. Se ele não está pedindo alguma coisa, aqui ele está waiting for input. Ele está esperando efetivamente por uma entrada. Se o teu incremento aqui, ó, ele não mostra, ele fica de forma automática, ele vai estar em busy aqui, ocupado, em inglês. Sempre olha aqui no canto inferior esquerdo. Desconfiam. Se está waiting for input, obviamente que ele está pedindo uma entrada. Se está aqui busy, ele está ocupado, é porque ele está fazendo algum processamento, tu está em loop. Para mim sair daqui, Ctrl C, não tem. Daí, ó, ele liberou aqui, ó. Opa, não tem mais nenhuma mensagem de busy ou aguardando a entrada. Certo? Então, isso é um loop. Por que eu fiz isso? Porque estava sem o meu contador dentro do laço. Eu volto o meu contador dentro do laço, obviamente que isso aqui não faz sentido. Eu volto a ter o meu código rodando da forma correta. 1, 2, 3, 4, 5. E acabou. Bom, bem tranquilo aqui. Então, aqui a gente viu, sempre que vocês usarem um laço do tipo while, no caso do MATLAB, ou em qualquer outra linguagem, vocês têm que dar uma condição, e essa condição é tanto para entrar no laço, quanto para parar a execução do laço. Então, ele só vai entrar, dado essa condição, no meu caso, só vai entrar se o meu contador for menor ou igual a 5. Para isso, eu tenho que inicializar corretamente o meu contador para ele entrar. Uma vez ele inicializado corretamente, eu tenho que incrementá-lo dentro do laço, para que ele atinja a condição de parada ou de saída do laço. Ou ele não entra, ou ele não sai. Tá? Não tem. Essas duas são 99,9% dos erros de implementação do comando while. Tá? Se vocês pegarem isso, vocês sabem usar o while, tranquilamente. Veja que eu estou fazendo aqui, efetivamente, pessoal, um while simples. Eu poderia ter outras condições aqui dentro encadeadas sem problema. Sem problema. Sempre quando tu abre um while, tu fecha um while. Como tu fecha com o end. Tu pode ter uma ou N condições dentro dele. É isso. Basicamente é isso. Agora, o seguinte. Eu não vou dar zoom aqui porque vai demorar muito. Nós vamos introduzir um conceito aqui de pausa. Tá certo? Deixa eu copiar esse código aqui. Vou substituir esse meu código pelo código que está lá no meu slide, que é um código para mim acrescentar uma pausa. Tem uma coisa chamada no MATLAB que é a função pause. O que faz uma função pause? Dá um pause. Então é bem óbvio. Vai dizer, mas o que eu quero com pause, né? O pause vai te ajudar muito, pessoal, quando tu quer depurar um código. Ele dá a famosa paradinha num código. Esse código aqui, eu não botei o enunciado aqui, esse código aqui, ele faz o seguinte, o natural do cabeçalho, limpar o contexto, ele inicializa uma variável A em 1, uma variável B em 15. E ele testa um while, ele cria um while em uma condição, né, baseado em uma condição, enquanto o A for menor que o B. Bom, o A foi inicializado em 1, 1 é menor que B, joia. Não tem o menor problema, ele vai entrar aqui na minha condição de laço. Quando ele entrar no laço, ele faz algumas ações. Quais são as ações? Ele incrementa A e decrementa B. Ou seja, o A começou em 1, ele vai começar a crescer, o B começou em 15, ele vai começar a descer. Quando eles se encontrarem aqui, ele vai parar, porque A deixou de ser menor que B. Quando eles forem iguais, aqui ele vai parar, concordam?
daí vai cair fora. E daí ele vai dar um display, fim de loop. Eu acho que esse fim de loop aqui está errado. Deixa eu já arrumar que ele vai dar erro. As aspinhas aqui, quando tu copia, elas dão problema. Agora tá certo. A gente vê pela cor já, tá? Tu viu que tá em vermelho lá, diferentemente do que eu imagino, o vermelho no MATLAB é uma cor ruim. Aqui também tem um errozinho. Deu outro erro. Ah, que hoje Tico e Teco estão brigados aqui. Agora deu certo. Tá, voltando para cá, então vamos executar para ver o que acontece. Na execução, eu incremento A, decremento B. Então, A sobe, B desce. Quando eles se encontrarem, eles não vão ser mais menor. A não vai ser mais menor que B. Eu dei uma pause aqui simplesmente para ele executar de uma forma mais lenta. Só que o que ele vai mostrar para mim? Vou mostrar para vocês. Eu não tenho nenhuma entrada, porque minhas entradas são definidas aqui, ó, 1 e 15, são minhas condições, e vai ficar uma coisa bem estranha aqui para vocês, tá? Buzzy e aquela tela maravilhosa branca. E daí tu vai pensar o que ele está fazendo. Gente, ele está executando, fim do loop. Ele está executando, ele está incrementando A, ele está decrementando B e dando uma pausa de 1 segundo. Por isso que ficou todo aquele tempo em buzzy. Olha só a loucura. E daí tu, pobre usuário aqui, ó, buzzy e não te devolveu nada. É o tipo da programação inútil. Meu Deus, o que ele está fazendo? Eu não sei. Só no fim ele dá um fim do loop. E daí tu já começa a se estressar, porque tu não vê que ele está buzzy e tu começa a abrir, fechar programa, clicar, chamar professor, fazer o diabo. Em que tu só poderia pensar aqui em fazer um display. Eu poderia dar um display em A para me mostrar alguma coisa na tela, para me dar uma sensação de movimento, ou ainda eu poderia dar o display do B, mas eu posso também, agora eu vou usar outro recurso do MATLAB, o famoso uso da vírgula. Se eu tirar a vírgula, eu não preciso nem dar o display de B, toda vez ele vai ecoar B na tela porque não tem um ponto e vírgula, quer ver? O A eu mostrei a partir do display, o B eu mostrei a partir da superação aqui do ponto e vírgula. São dois. Olha agora como me dá a sensação do que ele está fazendo. 2,14, 3,13, ele está diminuindo e mostrando A e B. Ainda ficou feio, né, para mim acompanhar, porque eu poderia melhorar um pouquinho, limpar a tela aqui ainda. Porque daí ele limpa a tela, me mostra A, mostra B, espera 1 segundo, limpa a tela e me mostra outro. Ó, 2,14, 3,13, está aumentando A e diminuindo B. Por que não está me mostrando o B igual? Porque eu usei para A o disp A. Então, é até melhor eu tirar o disp A e deixar sem a vírgula aqui, ó, que daí ele me dá o Azinho igual ao B, vamos ver? Isso aqui é começar a debugar o meu programa para ver o que está acontecendo. Ó, entrou 2, subiu o A e diminuiu o B. Quando eles se encontrarem, ó, 8 e 8, 8A não é menor que 8B. Se não é, cai fora. Pronto, acabou. E eu notei isso como? Olha só se eu tirei o pause. Eu vou tirar o pause agora. Vocês viram o que aconteceu? Olha, executou. Pum. É imperceptível, ele executa tão rápido que só ficou o final. Então, o pause é muito utilizado, pessoal, o pause aqui é em segundos. 1 é 1 segundo, que pode dar menos tempo, 0,5. Acho que o limite é 0,1, tá, que ele trabalha. Um pause de 0,5 vai me dar meio segundo de parada. Olha só, o mesmo código, mas já te dá a noção do que está acontecendo. A gente usa muito o pause e tirar as vírgulas, ou dar o disp, ou botar um printf, para te debugar o teu código, para ver o que está acontecendo. Anteriormente, sem isso aqui, ó, eu não conseguia ver absolutamente nada. Simplesmente ficava aqui, ó, em buzzy e sem nada para me mostrar. Ah, mas não estava nada porque tu não estava mostrando nada. Mas às vezes eu não preciso mostrar, eu tenho que fazer só um incremento, alguma coisa, alguma operação. Então, o pause junto com abstrair ou tirar a vírgula, ou usar um disp, ou usar um fprintf, o que vocês quiserem. O que é mais fácil. Geralmente, quando tu está debugando e trabalhando só com variáveis, não tem que formatar essas variáveis, tira o ponto e vírgula e mostra a tua variável na tela. Então, isso é uma outra dica que vai otimizar muito quando tu está tentando descobrir os erros que estão vinculados aqui no teu
no teu loop, tá? No teu laço. Tranquilo isso, pessoal? Alguma dúvida em relação por que usar pause aqui? Tenho que usar o pause? Não, é só para te dar a sensação do segurar um pouquinho o programa para te conseguir acompanhar, porque se ele não executa muito rápido, tu não enxerga. Alguém ia falar? Não. Tá, vou ver se tinha alguma mensagem. Beleza. Vamos continuar agora. Eu não vou dar o zoom aqui na apresentação, pessoal, porque ele demora muito para carregar e tirar com o monitor externo. Mas a próxima questão, pessoal, é colocar o comando break. Já está o gurizinho aqui dizendo, vamos dar um break, né? Não, é brincadeira, não vamos dar break nenhum. Vamos continuar, ó. Vou dar um break na execução do meu while, na execução do meu laço, tá certo? Então, o que faz o break? Vamos voltar para o MATLAB e vamos colocar um problema. Vamos de novo. O comando break, tá? Dá um help no break aqui. Ele vai o quê? Ele termina a execução de um while ou de um for, tá? Os dois laços utilizados no MATLAB, a gente não trabalhou com for ainda, é o while e for. O while é quando eu tenho uma condição, o for é quando eu tenho um número finito de vezes, do tipo executa 5 vezes, que era o caso do meu problema lá, eu posso usar for ou posso usar while. O while eu tenho que gerar um contador, cuidar desse contador, incrementar esse contador e cuidar a cláusula de parada dele. O for eu defino ele com um número finito de vezes. Em ambos os casos, eu posso parar a execução dele através do break. Então, beleza. O que isso quer dizer, pessoal? Eu posso dizer nesse mesmo exemplo aqui. Esse mesmo exemplo, eu comecei o A em 1. Vou deixar tudo ele bonitinho aqui, pessoal, descomentado, dando o pause para a gente verificar. Eu comecei ele em 1 e vou até que ele seja 8, na verdade, porque o 8 não é menor que 8, uma vez que eu incremento A e decremento B, tranquilo? E ele vai parar a execução quando eu mostrar 8 e 8. A gente já viu isso, vamos executar de novo só para mostrar para vocês. 3, 4, subindo A e descendo B. Chegou os dois em 8, quer dizer que 8 não é menor que 8, ele para a execução, fim de loop. Mas por algum motivo, eu quero parar essa execução quando acontecer alguma coisa, tá? Se acontecer alguma coisa, eu tenho que fazer esse teste com desvio condicional, um if. Por exemplo, se B, mas isso é da minha loucura, tá? Se B for igual, ele começa em 15, quando ele chegar a 10, se B for igual a 10, eu quero que pare, e obviamente eu tenho, olha só que legal, eu boto o end, ele já itemiza certinho para mim, ó. If end. Esses detalhezinhos, se vocês não observaram, é fundamental, ó, pessoal, para começar a criar uma estruturação de programa com a grande probabilidade de não se perder. E se tu, por acaso, não fez essa intentação aqui como deveria, o que tu faz? Eu vou esculhambar um pouquinho aqui, você simplesmente seleciona todo o teu código e vem aqui, onde é que está essa porcaria? Intentação aqui, ó. Se tu deixa o mouse, o Smart, no meu caso, que eu estou usando o Mac, é Command I. Para vocês, possivelmente, aqui vai aparecer Ctrl I. Então, dá um Command I, o que ele faz? Intentiza aqui de forma correta o teu código. O que quer dizer de forma correta? Esse break está aqui dentro, porque ele está pro parte. Dentro do while está tudo o que está nesta mesma linha. Isso ajuda bastante na leitura do código. Voltando para a questão do break. A gente sabe que, anteriormente, ele iniciava o A em 1 e o B em 15, aumentava o I, diminuía o B. Quando chegava em 8, que é o momento que eles se encontram, né, pessoal, essa cláusula deixava de existir e dava o fim do loop. Agora eu defini que quando o B chegar em 10, quando o B for igual a 10, dá um break. O que vai fazer o break? Parar, quebrar a execução. Ele quebra a execução de quem? Do laço que ele está contido, deste while. Se tiver outro while, outro for, outro laço aqui, ele só quebra a execução do while vigente.
No meu caso, do meu código, só tem um laço aqui, ele só vai quebrar esse, vai cair para o próximo, vai dar o fim do loop com 10. Com 10 em B. Tá? Mas se tivesse o outro, ele ia cair no segundo laço, ia ficar executando o segundo laço. A gente pode até testar, sem problema. Então, vamos executar aqui. 2, 3, 4, 10, 11, 10. Quando o B chegou em 10, ele chegou aqui, o A estava em 6, eles iam continuar a execução, mas ele chegou nessa segunda cláusula, em que o B é igual a 10, pode ver igual a 10, ele deu um break, parou a execução. Pronto. O break, pause, para e continua. É usado para te visualizar alguma coisa, para te debugar o teu programa e dar tempo de tu visualizar. Break é uma condição que tu tem que botar dentro de um laço, seja nós estamos trabalhando só com while, depois no for é a mesma coisa, para parar. Daí tu poderia fazer, por exemplo, e vai ser um problema de vocês, entra com a digitação de números enquanto não for um número negativo. Eu posso entrar com um while 1, por exemplo, é muito utilizado, pessoal, o while 1. O que é o while 1? O while 1 é um while infinito. A pergunta é assim, enquanto 1, quanto vai ser enquanto 1? Enquanto 1 é sempre enquanto 1. Então a gente chama de laço infinito. Se eu boto um while 1 aqui e uso isso aqui, ele para no 10. Pode verificar. Parou no 10. Agora, se eu tiro isso aqui, ó, Ctrl C, vou tirar essa cláusula de parada e vou usar o while 1, olha a loucura. Buzz aqui e ad infinito. Vai começar a ficar negativo aí os números e vai embora. Esse aqui vai extrapolar, porque ele vai continuar incrementando, esse aqui vai continuar diminuindo. E ó o buzz aqui, porque eu estou com while 1. While 1 é um comando em que tu tem um while infinito. É um repetir para sempre. Tá? Para sempre enquanto dure. No meu caso aqui, não tem jeito, eu vou ter que dar um Ctrl C para parar a execução. Eu posso usar um while 1 e botar uma condição aqui de parar. A condição fosse, por exemplo, o B igual a 10. Eu poderia fazer uma entrada de dados aqui, entre com o valor de um número, guarda no número, apresenta o número, enquanto não for digitado o número negativo. Daí tu bota quando o número for menor que 0, break. Então, o teu programa é infinito enquanto dura, né? De aquele poeta, né? Ele é infinito enquanto tu não digitar um número negativo. Quando digitar um número negativo, ele para a execução. Então, aqui tu usa, por exemplo, essa estrutura de comandos para implementar uma lógica. Aonde isso faz sentido? Faz sentido onde tu quiser implementar na resolução do teu problema. Conseguiram acompanhar isso, pessoal? Recapitulando, a gente só trabalhou com o contexto de laço, gerido por uma condição, que no caso no MATLAB é o while. Depois a gente falou da importância de inicializar um contador, colocar a condição de entrada ou de parada e incrementar o contador para que essa condição seja satisfeita e tu saia do laço. Depois a gente introduziu o pause, que nada mais é o que para dar uma pausa na execução, ele não cancela. Quando ele dá um pause, ele vai pegar em segundos o número que está ali. 1 é 1 segundo, 2 é 2 segundos, evidentemente, não coloca uma coisa muito grande, senão vai demorar muito, e tem o fracionário até 0,1, que é 0,1 milissegundos, 100 milissegundos, no caso, tu pega e divide os segundos por 100 lá. E depois nós adicionamos a cláusula break. A break, o que que faz? Para a execução. Para qual execução? Do programa como um todo? Não. Do while corrente ou do laço corrente. Isso vai funcionar também para for, que a gente não trabalhou ainda. Até aqui, tranquilo? Posso continuar? Sim. Ótimo. Bom, pessoal, continuando na série de comandos do MATLAB, então a gente faz uma mescla, né? A gente trabalha um pouquinho da teoria e um pouquinho de ferramental para vocês usarem. Outra coisa que é bastante utilizado também, vocês não precisam usar o switch, tá? Mas o switch é uma das formas de implementar menuzinhos. Então, deixa eu ver se eu... eu não tenho como copiar aqui, eu botei como imagem. Copiei como imagem, vou ter que... Vamos ver se eu já fiz o dever de casa e deixei o switch aqui. Nem precisa digitar teste do switch, ufa.
Tá, o switch é outra coisa que a gente usa assim, ou quando você... Aqui, por exemplo, lá no slide tá colocado isso. Aqui eu estou fazendo um probleminha de sinaleira, tá? Um semáforo, né? Sinaleira é coisa gaúcha, né? Semáforo em qualquer outra parte do Brasil. O que efetivamente é um semáforo aqui? Ele tem as cores vermelho, tem as cores vermelho, amarelo e verde, que é o famoso parar, o amarelo, aquilo, acelera que vai dar tempo, né? Que não deveria, é atenção, né? E o verde é o siga. Então, tu está parado no vermelho, se dá o verde num semáforo, você continua seguindo. E de outra forma, outro caso aqui, o comando é cor inválida. Então, a gente faz com o comando switch, que ele tem o switch e um parâmetro de entrada, já vou explicar, ele vai executar os casos, ou ele vai verificar se a cor que você entrou aqui, que é uma variável que tu acabou de dar um input, e tu deu um input com S, porque ela é uma string, se recordam disso? Ó, estamos resgatando vários conceitos. Isso aqui é um comando de input que a gente tinha até aqui, ó, quando a gente fornece um numérico. Quando eu forneço um alfanumérico, leia-se uma string, um nome, eu tenho que passar o parâmetro S para dizer para o MATLAB que esta variável cor vai receber uma entrada do tipo string. Então, eu pedi para o usuário digite a cor, e ele, se digitar vermelho, ele, a partir desta variável, ele vai testar. Vermelho é igual o que está escrito aqui? Se tu escrever o vermelho desta forma, ele vai entrar e vai dar um display pare. Se tu escreveu aqui red, red não é igual a vermelho, não comparou, não é. Se tu escreveu vermelho com V maiúsculo, diferente de vermelho com V minúsculo, ele não vai entrar. Neste caso, vermelho com V minúsculo, maiúsculo, não é igual a isto, ele vai testar igual a isto, não é igual a isto. Se não entrou em nenhuma dessas, ele vai entrar no outro caso e vai dar cor inválida. Essa aqui é uma estrutura, então, de switch, né? Posso implementar isso com if? Mesma forma, tá certo? Não tem o menor problema vocês fazerem isso, tá? Então, vamos resolver isso aqui, adicionar o patch. Ele vai me dizer, digite uma cor. Eu vou botar aqui, ó, vermelho, bem certinho como está escrito aqui. Ele vai me dar pare, e acabou a execução. Eu vou colocar aqui red, que seria vermelho em inglês. Ele não tem essa percepção, ele protestou em todas as opções anteriores e me deu cor inválida. Eu vou colocar agora vermelho com o V maiúsculo. O que ele vai me dar? Cor inválido. Isso vai valer para todo e qualquer. Ele vai testar caractere a caractere aqui. Qualquer alteração, pessoal, em uma entrada de string, por exemplo, vermelho, também vai dar pau, cor inválido, porque ele encontrou aqui uma string diferente do que efetivamente está aqui. O MATLAB é bem suscetível nessa questão aqui, tá certo? Em comparações de string. Então, o switch eu deixei aqui como um exemplo que talvez vocês possam usar. Geralmente a gente usa isso aqui no menuzinho, alguma disposição, onde poderia botar um if aqui. Poderia botar um if e botar, caso aconteça, caso a cor vermelho for igual a vermelho, caso a cor for igual a vermelho, dá um display, se não, tal. Dá para implementar com outra lógica? Claro que dá. Só estou dando mais um comando aqui que vocês podem usar no MATLAB, certo? Vamos voltar aqui para a minha apresentação, onde é que ela está? Agora, pessoal, vamos voltar para os slides em full screen aqui, porque a gente vai entrar no comando for. Pois bem, até então, a gente trabalhou com um laço sobre a lógica dele ter uma condição. E para essa condição, ela tem que ser alcançada para ele entrar e alcançada para ele sair do laço, que é baseada numa condição, e geralmente essa condição está vinculada a um contador, quando você vai contar número de vezes. No entanto, tu não precisa usar o while quando tu sabe que o teu problema tem um número finito de vezes para acontecer. Por exemplo, naquele nosso exemplo lá no início do primeiro slide da aula, disse assim, ó, façam isso por 5 vezes.
5 vezes é um número infinito, eu não precisava ir para o while, me preocupar em criar um contador, inicializar o meu contador, incrementar o meu contador dentro do laço, testar uma condição e colocar o que eu quero repetir dentro do meu laço. Eu poderia simplesmente dar uma instrução em que faz tudo isso e, na verdade, o pessoal diz, eu vou usar o for porque ele não tem contador e ele não tem a condição. Na verdade, ele tem, mas está incluso no comando. O for tem a variável, tem a inicialização e tem a condição. Só que ela está encapsulada em uma única estrutura. Vocês vão ver isso. É exatamente isso que a gente está vendo. Então, esta variável que está usada no for, ela tem um início, ela tem um fim e ela tem um incremento. Tá certo? Então, sem mais delongas, né, vamos direto ao problema que já está dominado. O nosso problema era executar 5 vezes a solicitação de uma variável x, multiplicar x por 3, botar em R e mostrar esse R na tela. Está aqui o código, deixa eu ir para a minha canetinha, né, fazer a riscaria, aquela tradicional. Está aqui o código que a gente botou lá dentro do while. Só que nós vamos usar não mais um while, mas sim um for. Então, antes de eu explicar o for, vamos para cá no diagrama de bloco. Só lembrando, o for, ele trabalha com uma variável em que eu defino. No meu caso, eu defini que a minha variável seria i. O i, olha só que legal, o i foi inicializado em 1 e vai até a 5. Vai iniciar em 1 e vai variar até a 5. Se eu não tenho mais nenhuma informação aqui, ele vai ser incrementado pelo default. O que é o default? O default é o passo 1. Mas se eu quiser fazer algum outro tipo de incremento, se eu tiver um outro tipo de incremento, eu vou colocar 1, 2 pontos, depois a gente testa 2 pontos, 10, por exemplo. Ele vai inicializar o meu i em 1, vai até 10, incremento de 2 em 2. Posso fazer incremento negativo, menos 2, 10 aqui, e botar 1 aqui? Posso. Ele inicializa em 10 e vai até 1, decrementando de 2 em 2. Se eu omito o incremento default é 1. Geralmente a gente omite o incremento porque tu quer incrementar de 1 em 1. Tranquilo? Depois eu vou mostrar os códigos lá, exemplo disso. Mas aqui está dizendo exatamente isso, que o meu i vai ser inicializado em 1 e vai até a 5. Mas não tem nenhum maior igual? Não. Igual a 5, ele vai até a 5. Tá? Ele não vai a 6, ele não vai a 4. Tu tem um número finito de vezes, não vai até 4,5, tá? Obviamente que o teu i aqui só trabalha com inteiros, tá? Isso eu esqueci de falar, mas é fundamental que todos os teus contadores, e depois a gente trabalhar na aula que vem com vetores, os teus índices e contadores sejam inteiros, né? Por favor, não tem 1,5, não tem um índice 1,5, tá? Mas vamos lá. Então o meu i foi inicializado em 1 e vai até 5. Pega x por 3 em R mostra x. A primeira vez é 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Vai vir para o 6? Não, porque ele parou em 5. Quem controla isso aqui é o for. Como eu implemento o for começa, termina, mesma coisa. A condição, a inicialização e o incremento está tudo nesta cláusula aqui. Ou seja, o meu contador aqui do processo é o i, ele inicializado em 1 e vai até 5. Quer dizer que, na verdade, vocês podem ver que as informações estão contidas. Inicializei o meu i, dei o incremento, que ele é o incremento default, de 1 a 1, porque eu não estou especificando, e dei o meu limite, que é 5. Só que o pessoal tem a sensação de que eu não preciso definir o i fora, eu não tenho que incrementar o i dentro, eu não tenho que testar. Na verdade, tu faz tudo isso de forma transparente aqui. Tu faz a inicialização, tu faz aqui, tu faz o teu incremento, que é dado pelo default, porque não tem mais 2 pontos, e tu faz o teu teste final, que é o 5. Então, tranquilamente aqui, um e outro. Continuando, pessoal, a mesma coisa é no caso aqui se eu quero usar o comando break.
Eu acho que eu não botei, mas também funcionaria para o comando pause. Qual é a questão do comando break aqui utilizando o for? No exemplo eu botei, escreva um programa que efetue a leitura de 20 valores positivos. Eu os apresento na tela. Se um número negativo for digitado, termina o programa e dá uma mensagem de erro. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço com 20 vezes. É um número finito? Joia! Então, eu vou usar um for. O for começou aqui, o for terminou aqui. For end, tá certo? Esqueçam esse if por enquanto. Eu faço um for de 20 elementos. Número, input, digite o número. Quando tu digita o número, ele bota para dentro do número, ignoram isso aqui por enquanto, e logo em seguida ele dá um print. Então ele vai fazer 20 vezes isso. A primeira vez o x vai ser 1, depois 2, até chegar em 20, vai pegar os números. Daí agora, Jack, né, eu vou para a segunda parte do problema. Mas se um número negativo neste meio, ou leia-se dentro do laço, entre o primeiro e o 20º, acontecer da digitação num número negativo para a execução do processo. Daí o que eu fiz? Um teste. If número, que é o que eu estou entrando aqui, for menor que 0, se é menor que 0 ele é negativo, eu dou uma mensagem de erro, só para quem não se lembra, esse /n é para dar dois enters, né? Duas novas linhas. Erro, duas novas linhas, vai apresentar break para a execução do laço em que ele está contido. Qual é o laço que ele está contido? Esse break vai parar este for aqui. Se tivesse outro for fora, ele não pararia. E vai parar a execução com a mensagem de erro. Perfeito, isso aqui funcionou. Vamos ver se isso aqui funciona agora? Opa, descartar. Vocês vão ver que é bem simples, né? Agora que a gente sabe o while, o for vai ser a paixão de todo mundo, né? Porque daí tu não tem o problema de esquecer o incremento, né? Não precisa inicializar. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse negócio aqui. Consigo. Família agradece. Vamos para o teste. Aqui era o while, tá? Vou simplesmente usando um for. E capaz. Cheio de erro. Olha, esses vermelhinhos aqui, pessoal, é dos espaços. Não adianta nem eu compilar, vai dar erro. Já desconfio quando vocês copiam e dá isso. Aqui vai dar erro também. É por causa das aspas, tá? Pode ter certeza que as aspas estão erradas. Ó, ficou roxinho, tá ok. Aqui também tem outro erro, porque já tem erro ali. Agora vai dar certo. Esse aqui não tem. Acho que agora dá certo. Salvar, vamos ver então. Vou executar, vamos ver se funciona. Digito o número. Eu não vou digitar número, ele vai dar 20. Digito 1, 2, ele vai mostrar o 2, 3, ele vai mostrar o 3, porque ele está dentro do laço em que o x não chegou em 20, ele pede o número e mostra o número. Tá? Eu vou dar um break, um Ctrl C aqui, para dizer uma coisa que eu mandei vocês fazerem e não fiz. Olha que coisa horrível esse código aqui. Ó. Aqui é o início de se perder. Então, por que eu estou falando isso? Porque ele não está encriptizado certo. Então, Ctrl I. Agora, olha como já ficou mais fácil de ler. Ele executa isso aqui eu vou ignorar, porque só vai executar quando o número for negativo e vai executar isso. Vamos executar novamente agora. Então, número 1, número 2, número 3, ele está mostrando, vou botar número -8. -8, erro, parou a execução. Porque ele veio 1, pegou o 1, deu o print. Foi de novo, está na segunda, pegou o 2, beleza, pegou o 3, beleza, pegou o -8. O -8 é menor que 0, dá um print erro e para a execução do break. Dá um break para a execução do for. Como o meu for era o último comando, olha aqui, depois dele não tem mais nada, e ele simplesmente parou a execução do programa assim que foi digitado um número negativo. Tranquilamente, né? Eu poderia fazer isso. Ô, professor. Oi. Talvez... Bom, esse comando break, ele vai parar o programa mesmo, e aí, se tu quiser recomeçar, tem que começar do início, né? Tem que começar digitando tudo de novo. Nesse caso, sim. E se a gente quisesse, tem alguma maneira da gente... errei a digitação de um número,
e aí eu tenho a opção de continuar a partir daquele erro. Ótimo. Tem que fazer tudo de novo. Ótimo, ótimo. Então, o que tu está me dizendo é que se tu errar, tu quer continuar até ele efetivamente terminar com 20, certo? Me dá a opção de eu digitar de novo corretamente. Daí. Vamos resolver ele em parte. A primeira vez não vai resolver, daí a gente já mostra o conceito do while 1 e depois melhora ele. O que eu faria? Bom, quando ele dá esse break, o Sandro quer que ele peça de novo a entrada. Só me acusa que está um erro e peça de novo. Eu poderia resolver isso, Sandro, eu resolveria da forma simples, o while 1 aqui, aí eu vou dar um end aqui, ó, para ele fazer essa relação, vou de novo selecionar e dar um Ctrl I. Qual a ideia? Faça isso sempre. Quando tu digitar um número negativo, ele vai parar a execução deste laço, mas não deste, e vai cair de novo aqui. Vocês vão ver que nós vamos ter um problema aqui, nós não vamos parar nunca esse programa, mas depois a gente resolve. Vamos ver se funciona? Beleza. Entra com o número 1, 2, menos 8. Digita um número. Eu poderia fazer até uma coisinha um pouquinho mais bonita aqui. Limpa a tela. Aí o que acontece? Vai ficar mais bonitinho. Pelo menos ele limpa a tela, até dá a sensação. E dá o display assim, ó. Vamos começar. Estou entendendo? Laço infinito, um laço no máximo até 20, mas depois ele vai começar de novo a execução. Por enquanto a gente está resolvendo isso. Vamos lá. Vamos começar, é ótimo, né? 1, 2, 3, menos 9. Vamos começar. Tu fez, na verdade, ali ele só deu um... Tu poderia melhorar um pouquinho aqui, ó, que tu viu que ele simplesmente deu um erro e já começou de novo. Tu nem sabe o que aconteceu. Então, tu poderia dar um pause. Olha só como tu começa a usar os comandos. De 1 segundo, para ele enxergar essa mensagem de erro. Vamos lá. Então, olha só, eu brinquei aqui com o pause. Tem que, ó... waiting for input. Isso aqui vocês estão executando ainda. Então, tem que vir daqui, dar um Ctrl C, voltar para cá e executar de novo. Vamos começar. 1, 2, 3, eu vou botar um número negativo, menos 6. Dá um erro, uma pause de 1 segundo e vamos começar de novo. Pegaram a ideia? Pronto, resolvi. Daí o Sandro pode me pedir, mas Sausen, agora tu vai ficar... E como é que tu faz para parar? Porque mesmo que eu digitar 20 aqui, ele vai sair desse laço e vai me pedir de novo. Eu não vou digitar 20, mas eu vou alterar esse código para mostrar esse erro. Vou alterar ele aqui para 3 números só. Só para forçar esse erro. Que ele nunca vai parar, quer ver? Se eu não digito. Digita um número. 1, 2, 3. Digita um número. 1, 2, 3, digite um número, porque ele terminou a execução aqui desse laço e caiu no while infinito. Daí o Sandro pode me dizer, tá, resolveu o meu problema de digitar de novo, mas como eu faço para parar esse programa agora? Agora eu quero que vocês resolvam isso, se vocês entenderam. Como eu posso parar a execução desse programa? Alguém tem alguma ideia? Nenhuma ideia? Que não use o Ctrl+C? Número negativo. O número negativo, deixa eu só dar um Ctrl aqui. O número negativo, ele só vai terminar a execução deste for e vai cair para cá. Querem ver? 1, vou dar um número negativo, menos 3. Deu um erro, deu um erro. Deu uma pausa, break só neste for, caiu ainda no while infinito e me pediu de novo. 1, número negativo, deu um erro, uma pause e começou de novo. Ele vai ficar a vida inteira aqui. Como eu posso fazer para parar a execução desse programa? Professor, pode ser no DISP fim de loop? Loop? Pode ser, não entendi. No DISP... Fim de loop. Tá, mas não existe o comando fim de loop aqui no while dentro do MATLAB. Ok.
No Não dá caso pra- seria... Oi, pois não. Pode ser um break aqui, tá? Mas o break como? Numa condição? Qual é a condição? Eu ia dizer, não dá para colocar uma condição ali no while? E isso, qual seria a condição, gente? Isso aí. Tu tem que parar esse while infinito aqui. Aqui, a condição de parada é quando chegou em 3. Pra mim, era em 20, mas eu botei 3 para a gente não morrer digitando, né, gente? Então, quando chegar em 3, aquele vai cair nesse while e vai começar tudo de novo. Por que a gente fez isso? Porque o Sandro colocou um problema, estava legal, disse, olha, quando dá um número negativo, tu dá um pause e começa tudo de novo. Beleza? Nós estamos fazendo isso, mas nós estamos começando tudo isso de forma infinita. Quando eu vou parar? Uma condição. Vamos lá, Y. O que tu acha que a gente pode botar de condição? Esse Quando fim de x loop... for, Oi, fala lá. quando x for 3, If x igual a 3, dá um break, vamos usar essa solução aqui, ó, que a colega falou fim de loop. O fim de loop eu iria implementar assim. Concordam? Será que funciona? Quando x for igual a 3, ele vai dar um break. Este break para o while que ele está contido. O while que está contido é esse. Vamos ver. Vamos começar. Ih, já deu pau. Variável x não definida. Por quê? Porque eu só estou definindo o x aqui, ó, gente. Daí tu vai dizer o seguinte, mas isso é fácil de resolver, Salsa. No início tu faz x igual a 0, inicialização de variáveis. Vamos ver se funciona? Porque não tem problema inicializar o x aqui, ó, quando ele chegar aqui ele vai inicializar em 1, pessoal. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Vamos ver se resolve. Digita um número. 1, 2... Era para quando chegava em 3, né? Vou botar 3. Se dá negativo, vocês sabem aqui o que vai acontecer. Ele vai voltar lá, erro, e vai começar de novo. Ah, não começou. Por quê? Por que será? Ninguém me responde? Olha aqui. X, ambiente 3, olha a condição aqui. Porque quando eu digitei... Falta um contador. Exatamente, funcionou a ideia do Y. Quando chegou em 3 aqui, ele quebrou esse laço. Ele terminou esse aqui, ó. Na terceira, ele botou o segundo valor, incrementou em 3, caiu para o segundo, chegou em X, deu um break, funcionou. Parou. Ah, mas é essa forma? Pode ser. Tu poderia também colocar esta condição aqui, ó. Olha como ia funcionar. Enquanto o x for igual a 3, não pode ser, mas eu poderia dizer o seguinte, enquanto ele for diferente de 3 aqui, eu poderia funcionar. O que é diferente? Não igual. Mas daí ele pode ser qualquer outro valor. Ah, então é melhor eu deixar com uma condição de break aqui. Ótimo, está resolvido o teu problema. Tem várias formas de efetivamente eu chegar a esse resultado. Tranquilo, pessoal? Ou poderia fazer enquanto o x for menor do que 3. Quando ele chegar em 3, ele já não vai mais executar, porque ele não é mais menor. Então, tem várias formas. O que vocês têm que pensar sempre? Eu tenho que achar uma forma dele entrar na minha condição, eu tenho que achar uma forma dele parar a minha condição. Ou eu implemento aqui, isso, um break, para ele parar um laço infinito, ou eu boto uma condição que seja satisfeita. No caso aqui é o 3. Eu fiz igual a 3, ou eu poderia botar uma condição enquanto o x for menor que 3, ele faz isso. Ele entrou em 0 e ele só vai executar aqui quando ele finalizar esse laço, o x vai chegar em 3, 3 é menor que 3? Não, então ele vai cair fora. Pronto, está resolvido o problema. É assim que a gente programa, é assim que a gente começa a exercitar as nossas variações de comando. Vocês viram que eu estou achando padrões, eu estou achando alternativas para fazer a implementação. Se isso ainda não está claro para vocês, com certeza vai ficar quando vocês começarem a mexer e exercitar. Alguma dúvida nisso aqui ou eu posso explicar os exercícios para vocês, que a tendência é clarear? Professor, só uma dúvida ainda. Fala, Giovana. Se eu colocar o if depois que termina o laço do for,
ele vai dar essa quebra também ou não vai funcionar daí? O que vocês acham, pessoal? Boa pergunta, Giovana. Tanto faz. Ó, se tu colocar depois, porque vejam bem, sempre o programa pensa a interpretação, ele começa de cima, top down, de cima para baixo. Entrou num while infinito, fez alguma coisa. Daí, digamos que a pergunta de Giovana é o seguinte, ó, Ctrl C e botar depois desse end aqui, ó como é importante tu saber, aqui no final. Ele vai entrar aqui, ele vai fazer isso aqui, se ele encontrar um negativo, ele vai dar um break, vai executar mais uma vez, sobre a ótica é o seguinte, vai executar mais uma vez essa questão, tá? Se for o break. Se não for o break, quando chegou em 3, ele sai do for e vai testar. Vai dar o break aqui, não tem problema. Nem vai executar o próximo. Já dá o break, ele vai quebrar a execução. Aqui a resposta é tanto faz, porque aqui ele estaria testando antes de entrar e aqui ele está testando assim que sair. Se tu não está testando depois de sair, ele vai inicializar, vai dar o vamos começar, e daí vai dar. Aqui ele não vai dar nem o vamos começar de novo, ele vai dar um break antes. Inclusive, te digo, seria o correto. Porque senão, na lógica, olha a loucura se a gente estava aqui. Ele ia dizer que vamos começar e já termina a execução, né? Não tem muito sentido. Até gostei mais de botar no final. Respondi? E outra coisa que vocês têm, aí que é a parte que eu digo que tu estuda algoritmo. Quando vocês têm essas dúvidas, mexe no código. Faz exatamente isso que eu estou dizendo. Ó, se eu botar isso no fim, bota no fim e diz assim, ó, agora ele vai fazer isso. Tu executa, ele fez. Beleza, eu estou entendendo. Ou ele fez uma coisa que tu não esperava. Volta para o código e verifica o que aconteceu. É justamente assim que tu estuda algoritmos. Eu respondi, Giovana? Sim, professor, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Antes da gente explicar? Eu sei que vocês devem estar assim, ó, com certeza dúvidas. Bah, mas e daí, Salzinho, eu uso for ou uso while? Usa o que tu quiser. Tem gente que não usa while, principalmente quando é número finito. Ama for de paixão, tá? Porque tu não tem que inicializar, tu não tem que incrementar, tu não tem que efetivamente fazer a condição. Eu digo o seguinte, tanto faz porque você consegue implementar um laço com for ou while, mudando a tua lógica. Obviamente que algumas coisas são mais fáceis de fazer com for quando é finito. Eu quero fazer o somatório dos números pares, eu vou pedir isso de 1 a 500. Faz um for de 1 a 500 para gerar um i, e testa o i se é par, ele soma. É óbvio, porque eu vou usar um while lá, que enquanto o contador não chegar a 500, incrementar, eu posso fazer um for. Mas eu posso fazer com while? Pode. Eu acabei de dizer, inicializa o contador, bota uma condição, incrementa dentro do laço. Vocês podem fazer com os dois. Alguns vão dar um código mais sucinto, outros um código maior, mas a lógica pode ser implementada. Ah, eu estou em Ijuí, para ir para Porto Alegre, eu vou aqui por Cruz Alta, eu vou por Carazinho. Vai por onde tu quiser, a rota é diferente, mas tu chega em Porto Alegre. Talvez uma dê alguns quilômetros a mais, um pega um tráfego maior, um tráfego menor, mas tu chega lá, tu resolve o problema. Então, de novo, aquela resposta clássica, não tem implementação certa. Tá certa? Assim, ó, qual é a correta? A correta é que a partir de uma entrada, de um processamento, te dá a saída correta. Ah, mas eu posso otimizar? Bom, isso é outra conversa. Tu tá no segundo estágio, tu resolveu o problema e tu quer melhorar o teu código. Não é obrigatório. Já respondendo, no início me perguntaram, mas eu não estava gravando. Salzi, eu posso usar funções? Vamos falar a nível de avaliação. Se a avaliação ou a questão não obrigar você assim, ó, não é permitido o uso de funções, está liberado. Tá certo? Se digo assim, ó, faça hipoteticamente, a primeira coisa que me vem na cabeça, faça a ordenação de um vetor sem usar funções, o sorte está fora do processo, tá? Porque é 3 linhas de código. Então, é um pouco nesse sentido. Bom, vou deixar vocês trabalhar um pouquinho, mas antes eu tenho que só finalizar esta última parte aqui, que é justamente explicar, dar uma explicação geral, pessoal. Deixa eu estabilizar os exercícios. Exercícios, tá?
Aqui, casualmente, é o exemplo que eu dei. Na verdade, aí foi um ato falho meu, eu já expliquei o algoritmo para vocês. Eu gosto que ele dá uma trancada legal, esse meu PowerPoint, às vezes, quando eu quero pegar a canetinha. Não adianta, ele dá... Agora veio. Beleza. Primeiro programa, primeiro exercício. Elaborar um programa que apresente no final o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 a 500. Bom, é óbvio que vocês vão ter que fazer um laço. Não vão entrar com um número de 1 a 500, por favor, né? Vão morrer digitando, né? E nem testem, isso vale para todo e qualquer programa maluco que eu coloco de 1 a 500. Por exemplo, o somatório dos pares de 1 a 500. Não faz de 1 a 500, faz de 1 até 10. Quais são os pares de 1 a 10? 2, 4, 6, 8 e 10. 10 mais 8, 18, 18 mais 2, 20, mais 4, 24, 30. Legal a forma que eu somei, né? O somatório dos pares de 1 a 10 é 30. Então, se ele funcionar para 1 a 10, depois tu vai lá no teu laço e troca aqui e bota 500. Está resolvido, daí ele vai te dar um valor. Fez o teu teste de mesa. Como eu faço a entrada de dados? A gente faz um laço de 1 a 500, seja ele com um while, com um contador, ou seja ele com um for, em que o teu i vai variar de 1 até 500. O teu i, ou o teu contador do for, vai ser a entrada. Se ela é par, soma. Se ela é ímpar, ignora. Está resolvido. Ao final do teu laço, tu tem o somatório. Essa era a lógica que eu iria usar para implementar. Pensem nisso. Tá ok? Tanto faz usar o while, tanto faz usar o for. A lógica é de vocês. Mas tu tem que necessário usar um laço. Fala? Não vale sabotar e colocar a soma de uma PA, né? De razão 2 e... Não. Eu quero que tu use um laço, tá? Eu entendi, tu vai fazer a função, não. É aquela máxima, quais são os pares? A parte de 2 e soma de 2 em 2 e dá um limite, né? Não. Tá? Daria para fazer isso sim, mas nesse momento, como a ideia é exercitar laços, utilize um laço para fazer a entrada, o input de dados. Então, os teus dados vão ter que variar de 1 até n, onde n é esse limite de 500 aqui. Faz com limite de 10, que você sabe o somatório, para ver se a tua lógica está certa. Tu sabe quando é um par, quando é um ímpar. Não me interessa, assim, é óbvio que todo mundo agora já sabe como é um par, um ímpar, usando o mod lá, que é o resto da divisão. Mas acontece que vocês estão usando um loop, vocês estão usando um desvio condicional, vocês estão usando as duas estruturas que a gente viu nas duas últimas aulas, a de hoje e a da anterior. Vocês estão estudando algoritmo. Vocês estão usando algoritmos para resolver problema. Depois vocês vão ver, mas esses problemas idiotas. Todos os problemas são idiotas. Se tu segmentar eles em vários problemas idiotazinhos, cara, tu resolve qualquer problema. Essa é a ideia. Então, é um pouquinho disso. Segundo, o segundo sai do somatório e vai para o fatorial. Tá? Então, só para quem não lembra, aí, o que é fatorial de um número, né? Elabore um programa que calcule o fatorial de um número qualquer. Então, tu pede para entrar com n. Se o meu n lá entrou, por exemplo, foi o n5, o que é o fatorial de 5? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 3, 120, 120 vezes 1, 120. Pronto, tem somatório. Olha a lógica. Tem um decréscimo. Será que eu não posso fazer um laço, um for, um while, de 1 até 5, onde 5 é o n? Começam a pensar nisso. Vocês têm que começar a fazer isso. Aqui, por exemplo, se for o fatorial de 5 é 120, se for o fatorial de 8 é 40.320, já tem um testezinho de mesa para ver se os códigos de vocês funcionam. Certo? Recapitulando. Elabore um programa que calcule o fatorial de um número qualquer. Número qualquer é um número qualquer que vocês digitaram, um n, que eu dei o exemplo. Se digita o n, você devolve o fatorial daquele n. 5 vai te devolver 120. 9 vai te devolver 362.880, que é o fatorial. Como tu vai fazer o fatorial do número até o 1 ou do 1 até o número, para mim tanto faz. A implementação é de vocês, pensem nisso. 3. Essa vocês têm que entregar hoje, tá? Essa aqui é a famosa série de Fibonacci, ou Fibonacci, né? Como o quê? Então, para quem não conhece Fibonacci, aí até legal
vocês trabalharem e olhar um pouco, que tem aquela medida áurea, não sei se vocês já viram, eles estão muito relacionados à medida áurea e à série de Fibonacci, que é o quê? Dá uma googada, vão no YouTube, aí vocês vão ver, é bem interessante. Ele tem uma teoria, e que é a teoria da criação do mundo, né, da divina criação do mundo, em que tudo segue uma sequência. E essa sequência é dada por um número de 1,61803, que casualmente é a divisão do número atual dividido pelo anterior da sequência de Fibonacci. Dá alguma coisa muito próximo desse 1,6 aqui. Se vocês olharem, tu dividir 34 por 21, 21 por 13 ou por 8 por 5, evidentemente que ele não funciona nas casas iniciais, mas a partir do 13 isso funciona aqui. O que é essa proporção áurea aqui? Existem várias formas na natureza, por exemplo, aqui está o caramujo, o caracol, como queiram. Se tu pegar a sequência de Fibonacci, que eu já vou explicar, e traduzir ela para um plano, por exemplo, aqui, um retângulo de 1 por 1, depois um retângulo de 2 por 2, depois um retângulo aqui de 3 por 3, um retângulo de 5 por 5, você vai ver exatamente o formato do caracol, que vai estar, por exemplo, associado a muitos formatos do que é uma beleza humana, de algumas linhas, que está muito associada, por exemplo, a uma tempestade que se forma. Então, tu começa que está muito associado à distribuição dos ramos de uma árvore. Então, se vocês começarem a estudar isso, essa é a medida universal, né? A proporção universal. No corpo humano também, né? Aquela figura de Da Vinci que tem o desenho do homem com todas as suas medidas, ele está em cima dessa sequência. Bom, passou um pouquinho da história aí, da curiosidade. Se é que alguém não leu isso aqui ainda, dá uma lida que é bem interessante. Eu quero que vocês façam um programa que apresente a série de Fibonacci até o 15º elemento. Então, já fixo. Vocês poderiam fazer até ele para N, onde N é a série que tu vai, o limite da série que tu vai forçar. Mas eu pedi até o 15º elemento. A série de Fibonacci é formada pela sequência. Isso aqui é uma outra controvérsia. A série correta começa em 0, ela funciona para os dois. Aqui eu pedi para implementar do 1 em diante porque soa mais simples para vocês. Então, vocês começam com 2 fatores, 1 e 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 8 dá 21. 21 mais 13 dá 34. Já pegaram a ordem, né? Então, por exemplo, não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, só para facilitar. Se tu trabalha com o termo atual, anterior e próximo, quem é teu próximo? É o atual mais o anterior. 1 mais 1 dá P, dá próximo, 2. No momento em que tu vai calcular o próximo, o teu próximo passa a ser o atual e o teu atual passa a ser o anterior. E daí tu vai alternando isso dentro de um laço. Até onde? Até calcular o 15º elemento. Esta é a minha dica. Tem que fazer assim? Não tem que. Vocês acham uma lógica. A lógica é essa. Pegar este mais este gera o próximo. Para gerar o próximo, o número é o anterior e o outro gera o próximo. 3 mais 2, 5. Para gerar o próximo, que é o 8, é o 5 mais 3. Para gerar o 13, é o 8 mais 5. Então, vocês têm que fazer manipulação de variáveis. Vocês não trabalham com vetor aqui. Até porque a gente não ministrou vetor ainda. Só com variáveis. No momento em que tu tem a sequência, tu imprime na tela. Então, por exemplo, até a 15ª ordem vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui está 7. Até a 7ª posição. Qual é o depois? Depois vai ser 21. Por que 21? Porque 8 mais 13 é 21. Depois vai ser 34, porque 34 é 21 mais 13 dá 34. Agora começou a me complicar a vida, né? 34 mais 21 dá 55. Depois vai ser qual o número? Vai ser aqui 989. Até o 15º vocês têm que me dar a sequência. Isso aqui é fazer um laço
E cada vez tu calcular, imprimir, calcular, imprimir, calcular, imprimir, calcular, imprimir. Chegou no 15º, para o laço. Acabou o programa. Pegaram a ideia? Eu fiz uma introdução só o que é Fibonacci, mas não interessa isso, só para vocês saberem de onde veio. O que me interessa é a formação dessa sequência. O encontrar um padrão nessa sequência. Encontrado o padrão, tu implementa ele através de um laço e mostra na tela. Esse é o problema. Esse é para entregar depois, até o final da aula ou hoje? Isso. Tanto faz. Hoje até o final da aula. Tá sendo cretino, né, Sandro? Professor. Oi. Você vai disponibilizar essa aula, a gravação dela ainda hoje? Sim. Assim que eu terminar assim, ó, eu não sei quem perguntou, não conheci a voz. Era Ivan. Tá, assim que terminar a gravação, que eu não finalizei ainda, eu só espero ela um tempinho, pessoal. Vou deixar vocês fazerem, daí eu faço o upload e já disponibilizo o link agora. Questão de 15, 20 minutos. Ele demora um pouco o Google, né? Mas eu já disponibilizo sim, tá? Continuando, então. O quarto exercício, lembrando que só o 3 vocês têm que entregar. O quarto exercício, não que não tenham que fazer, né? Não sejam alunos, né? Por favor. Estão na pós-graduação. O quarto exercício é ler um número N qualquer, menor ou igual a 50. Então, na verdade, pega um N qualquer, aplica, agora como vocês têm laço, vocês conseguem assim, ó, repetir sucessivamente enquanto aquela coisa chamada usuário não dá a entrada validada. Digite um número qualquer, mas menor ou igual a 50. O usuário botou 75. Digite um número menor ou igual a 50. 90. Digite um número igual ou menor que 50. Uma hora ele vai ler a mensagem. Daí ele botou 40. Ufa, continuou o programa. Então fica num laço enquanto o número não atendeu uma condição. Esse é o primeiro problema. Assim que esse número atender essa condição, apresentar o valor obtido da multiplicação sucessiva de n, por exemplo, 40. 40 é menor ou igual a 50? É. Então, pega n e multiplica ele por 2, tantas vezes quanto for necessário, até ou enquanto o produto for menor que 250. Então, ele pegou 40. 40 vezes 2, 80. 80 vezes 2, 160. 160 vezes 2, 320. Não faz essa multiplicação, porque 320 é maior que 250. Tem que fazer só até a anterior. É isso que eu quero. Essa é a condição de parada. Essa é a condição de entrada, essa é a condição correta de sair do laço da entrada, e essa aqui é a condição de parada. Tá? A condição de parada não é quando passa de 250. Tu tem que fazer essa multiplicação e mostrar enquanto ele for menor. Penso nessa lógica. Certo? E o resto dos exercícios. Tá? Esses aqui são mais simples. Ler um número qualquer inteiro e determinar se ele é par ou ímpar. Bom, isso aqui é, por favor, né? Nem sei porque eu botei aqui, só para vocês se sentirem o máximo, né? Porque aqui vocês já implementaram isso aqui. A gente já mostrou nos outros exercícios, né? Estou brincando, obviamente, pessoal. Sexta, escreva um algoritmo que simule uma calculadora com as suas operações básicas. Se vocês se recordam, a gente já fez esse exercício, mas lá eu dizia assim, ó, tomem cuidado com a divisão por zero, porque ela vai causar uma indeterminação. Daí vocês não entravam com uma divisão por zero. Agora vocês têm que tratar quando a criatura chamada usuário lá, que sempre quer sacanear o teu programa, entrar com zero. Como tu tem o laço, agora tu tem como tratar a entrada. Então, em uma determinada condição, tu não pode entrar com zero. Eu já estou te dizendo, quando essa condição é divisão. Quando o segundo elemento e a operação for divisão, o segundo elemento não pode ser zero. Se ele for zero, tu tem que dar uma mensagem e pedir um outro valor. Pegaram a ideia? Então, é implementar essas operações. Por exemplo, tu vai entrar com A e B. A2, tá? B4. Tu vai fazer a operação de soma, a subtração, multiplicação e divisão, tá? Agora, quando tu chegar com B0, tu vai ter um problema na divisão por zero. Tu tem que tratar isso, para quando acontecer isso. Penso nisso.
Ao final da execução, o programa deve solicitar se o usuário quer fazer uma nova operação, que era um pouco, acho que o que o Sandro pediu. Depois que eu implementei tudo isso bonitinho de forma estanque, que é uma execução só, tu primeiro faz isso. Resolve o problema da validação do zero, de todas as operações, etc e tal, vai, Jack, né? Primeiro resolve todas as operações, depois a questão do zero, se repetindo o zero, daí depois tu passa assim, ó, depois que eu fiz essa calculadora, no final ele vai te dar 2 e 4, ele vai te dar a soma é 6, a subtração aqui é tal, a divisão é tal, a multiplicação é tal, deseja fazer essa operação novamente? Se sim, começa de novo, se não, termina a execução. Já dei a dica para vocês. 7. Escrever um programa que calcule a média dos valores digitados, termine o programa quando for digitado o número negativo. Isso aqui também é o mesmo sentido para vocês se sentirem o máximo. Isso aqui a gente já fez, tá? Só bota aqui de louco mesmo. 7 e 7, ó. Literalmente eu estava louco, né? Dei 2 7 aqui para vocês. Exercício 7º, parte 2, tá? Construa um programa que apresente os 100 primeiros números de uma PA, sendo lido o primeiro termo e a razão. Bom, para quem não lembra lá de uma PA, cara, tu dá o primeiro termo e dá a razão, por exemplo, eu dou 1 e razão 3. Então, tu vai botar os 100 primeiros números da PA. Óbvio que tu vai gerar aqui um laço para fazer isso a partir desse processamento. Então, o cara entra com 1 e 3 e ele devolve os 100 primeiros. Gente, não precisa devolver os 100 primeiros, né? Faz os 10 aqui, porque se funcionar o laço para 10, vai funcionar para 100. Eu só coloco aqui para dizer assim, imagine se vocês tivessem que fazer isso de forma braçal. Um laço, tu vai ver que é 3 linhas de código. Então, se ele dá, por exemplo, a PA, o termo inicial 1 e a razão 3, ele vai te dar 1, 4, 7, 10, que nada mais é o que o termo mais a razão. Isso aqui é o fundamento da PA. Até onde? Até o 100º termo, ou até o N termo aqui, que se vocês optarem por reduzir, tá certo? Mesma coisa para o 8 e para o 9. O 8 e o 9, pessoal, ele tem um padrão que vocês devem descobrir que eu não vou falar, tá? Mas prepare um algoritmo que calcule o valor de H. O valor de H está aqui, sendo que ele é determinado por uma série. 1 sobre 1, mais 3 sobre 2, mais 5 sobre 3, mais 4 sobre 5, mais reticências, 99/50, sobre 50. Então, ele começou em 1 e 1 e parou em 99,50. Procurem um padrão neste incremento e implementem isso em um laço. Critério de parada e tudo é quando vocês descobrirem o padrão. Pensem nisso. Elabore um algoritmo que determina o valor ds, onde 1, ele começa 1 sobre 1, menos 2 sobre 4, mais 3 sobre 9, menos, aqui era só mais, né? Aqui já alterna o sinal. Dá uma pensada. E vai até 10 sobre 100. Vocês vão achar um padrão tanto aqui quanto aqui. Uma vez descoberto o padrão, implementa esse padrão num laço e obtém o valor DH e o valor DS, obviamente em duas questões separadas. E depois, ainda, se vocês não tiverem mais o que fazer, tá? Vocês estão livres aí, tranquilo nas outras disciplinas, vocês podem voltar para o número 1 e refazer. Se tu usou while, faz com for. Se tu usou for, faz com while. Para mostrar para vocês que vocês podem resolver o problema das duas formas. Talvez com uma dificuldade maior ou menor. Tá? Isso aqui é um pouquinho do que aquilo a gente brinca para mostrar que qualquer coisa tu faz com while, qualquer coisa tu faz com for. Qualquer lógica tu implementa, só que tu tem que achar um outro padrão de resolução. Tranquilo, galera? Então aqui vocês têm 10 exercícios, né? Porque na verdade o 7 aparece 2 vezes aqui, eu já brinquei isso e me equivoquei de um slide para o outro aqui. Tem alguns exercícios tais quanto esse aqui e esse aqui, que já estão prontos. A gente só coloca para vocês exercitar, realmente para exercitar a questão do domínio no MATLAB, a sintaxe do MATLAB, o compilar no MATLAB, ali o executar no MATLAB. Então são tarefas. O que vocês têm que me entregar hoje? O Fibonacci. Então, vocês podem tentar fazer assim, de repente, a 1, a 2 e vão para 3, para não cair direto no Fibonacci, que trabalha com vários conceitos, tá? Vários conceitos que são o laço... Opa, o Fibonacci está na próxima. O laço, a sequência, a manipulação de 3 variáveis diferentes, ele tem uma complexidade, tá? Evidentemente, não é nada extraordinário, mas sempre pensam assim, ó.
Façam isso que eu estou fazendo, vão para a caneta primeiro. Mesma coisa nessas sequências aqui, pessoal. Vão na caneta, verificam primeiro qual é as operações matemáticas, sejam de troca de variáveis, incremento ou decremento que tu está fazendo. Tu descobriu o padrão, implementar é a coisa mais fácil. O que a gente faz de forma equivocada, e eu vejo os alunos fazendo muito isso, é ir lá para o laço e tentar achar um padrão, adivinhar na hora da implementação. Isso não funciona. Tu tem que resolver o primeiro. No momento em que tu entendeu quais são as entradas, qual é o problema que tu vai resolver, tu vai procurar um padrão. Tem um padrão naquela resolução e todos os exercícios têm um padrão porque eles exigem o uso de um laço. Quando tu tens um padrão, tu implementa com laço. Porque se tem um padrão, tu pode automatizar aquilo. Tu pode deixar ele rodando um determinado conjunto de código, de instruções. Obviamente que essas instruções vão ser alteradas a partir da substituição das variáveis, um incremento ou manipulações matemáticas. Mas é assim que tu tem que encarar o problema. Entender o problema, procurar um padrão, e daí tu implementa o padrão, não o oposto. Tá certo? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Agora, eu vou parar a gravação. Já deve ter um monte de horas aí gravadas, né? Deixa eu só estabilizar. Viro para cá. Vou interromper.